Bom, senhores, o primeiro tema de casa do Bitcoin e do Ethereum eles fizeram, que foi fazer o rompimento do canal de baixa de longo prazo, tá? Então, ele já tem um ponto a mais aqui para a gente acreditar que o mercado pode realmente, de fato, subir. O que falta aqui para acontecer para eu entrar de vez, né? Bom, o que falta é o seguinte. Essa é uma barra de sinal, tá? Então, é uma barra de sinal de semanal de alta. Nessa próxima semana agora, provavelmente nós vamos fazer um doji. Então vai ser uma semana mais lateral do que uma semana de continuação de alta, tá? Que a gente chama de semana não direcional ou barra não direcional. Como a gente está falando de barras aqui, vai ser a barra não direcional, tá? Onde é que pode ir, então, o preço do Ethereum recuar para o preço depois continuar subindo? Até os 1.380, 1.411, 1.444. Ele pode recuar e se segurar. Se ele fechar acima da região 1444, tá? Nessa semana, vai me dar uma barra de semanal de continuidade, confirmando a probabilidade maior de alta, tá? Principalmente se ele bater sombra aqui e voltar e fechar aqui em cima. Ou seja, no gráfico diário, ele fazer isso daqui, ó. Ele vem, bate nesse dia aqui, amanhã, digamos assim, segura aqui na porção superior do canal, chega na sexta-feira e vem e rompe assim, ó. Ele faz um pivô de alta, tá? Em cima do canal de baixa. Para romper o suporte majoritário. Para romper o suporte majoritário, beleza? Por que o suporte majoritário que hoje agora é resistência, né? Porque numa tendência de baixa, cada suporte perdido vira resistência. Então o que a gente precisa? A gente precisa agora do pivô de alta confirmando, rompendo os 1.595 dólares com força. E aí ele realmente vai entrar em uma tendência semanal de alta, onde ele vai te entregar altas durante algumas semanas. Pode ser 3 meses de semanas, pode ser 6 meses de semanas, como aconteceu em 2019. Pode ser um ano, não sei. E aí, realmente o Ethereum poderia buscar lá a metade daquele canal que eu comentei na última live, né? Então, na última live eu comentei sobre essa probabilidade, né? Você copia aqui, cola para baixo e ele vai lá e entrega a metade, né? Bom, o Ethereum, ele já chegou na metade do canal. É exatamente o ponto de risco, que é o ponto de decisão da tendência. Se ele romper aqui, então o máximo que ele vai entregar vai ser os 2.500. Ele não vai subir além dos 2.500. Várias altcoins vão subir. Algumas altcoins vão subir mais rápido que o Ethereum e o Ethereum vai parar de subir geralmente ali nos 2 vai parar de subir nos 2.500 provavelmente, tá? Só que então a gente precisa da confirmação semanal, que ainda não aconteceu. Então a gente precisa desse pivô. Enquanto nós só temos essa alta aqui, que é uma barra de sinal, ela pode simplesmente, na próxima semana, fazer a barra de rejeição. Então, depois que vem a barra de continuidade, que é uma semana... Então, veio a semana com força, semana passada. Na semana seguinte, nós vamos ter várias pessoas realizando lucro, que é essa semana. Então, muita gente que ganhou dinheiro com altcoins vai realizar lucro essa semana. Então, o mercado tende a ficar em formato de uma cruz, porque o preço cai, depois ele volta a subir, porque os arrependidos... eles voltam a entrar mais tarde, e aí eles empurram o preço de volta para cima e assim por diante. Então, o que eu preciso é mais uma semana depois dessa de confirmação. Pode ser essa semana também, porque se essa semana estourar para cima já esse topo aqui eu já vou entrar forte. Mas o que eu acho que pode acontecer realmente, pessoal, é a próxima semana ser uma semana de rejeição. Se ela estourar as Fibonaccis da semana passada, nós podemos então voltar a cair forte, que é o padrão de rejeição e continuidade de baixa. E principalmente, pessoal, adicionem no gráfico de vocês, pelo amor de Deus, esse canal aqui, ó, semanal, tá? Então, se você está operando Ethereum, que é o meu caso, essa é uma barra de sinal. Se a barra voltar para dentro, se daqui a algumas semanas ela voltar para dentro, se ela, algumas semanas ela voltar para dentro do canal de baixo, você corre. Tá?
você vende tudo, fica dolarizado e espera pelo pior. Beleza? Porque uma rejeição de barra semanal significa uma continuação para a raiva, depressão, angústia, assim por diante. Mas como eu mostrei para vocês lá no gráfico, né? Se vocês quiserem eu posso até mostrar novamente aqui, ó. Como eu mostrei para vocês no gráfico. Isso daqui, ó. Eu mostrei essa fase aqui, ó. Vocês estão vendo que nós temos uma grande alta aqui? Então, sim, nós podemos ter essa grande alta ainda aqui, ó. Tá? E o que a gente pode estar enxergando pode ser o início dessa grande alta aqui, que acontece depois. Só que se eu fosse apostar com vocês, se eu fosse assim, estamos num bar, vamos apostar. Estamos num bar, vamos apostar. Estou usando a minha experiência aqui de conhecimento com fase de contração econômica, expansão. Como eu sei que essa alta está acontecendo no meio de uma contração econômica, eu apostaria, sei lá, uma Coca-Cola com vocês no bar, deixa eu só colocar aqui de novo, tá Fofletes. Eu apostaria uma Coca-Cola com vocês de novo, que o que o mercado vai querer fazer? No caso do Ethereum, o fundo do Ethereum ainda pode ser os $400. Mas isso é impossível. Pois é, se ele subir um semestre aqui, chega lá em junho e julho, no ano fiscal das empresas, elas começarem a dar negativo, mesmo que ele chegue em 2.500, ele pode iniciar uma nova pernada de baixa do tamanho dessa daqui. E aí isso daqui foi exatamente o movimento de 2019, só que em um ciclo expandido. Augusto, o que tu quer dizer com isso? Para de me assustar. Eu sou sentimental, não me assusta. Tô colocando todas as reservas da minha avó nessa alta. Calma. Ó. Bom, o Bitcoin ele não chegou aos 28 mil no ano passado, mas ele pode ainda chegar nos nossos 28 mil ainda nesse primeiro semestre. Onde é que tem um Smart Money não testado como suporte, apenas como resistência. Onde que tem uma grande quantidade de liquidez que nunca foi testada como suporte, apenas como resistência. Lembrando que isso é gráfico semanal. Hein, fofas? Bom, quem comprou o Crypto Blinders já sabe. Price Action meu. Você pega triângulos simétricos, joga lá, pau. Para mim, essa região amarela é o fundo do Bitcoin. Tá? E o preço pode circular próximo dessa região. 12 mil, 9 mil, volta para 10. Mas assim, Bitcoin se ele chegar em 10 mil, na fase da raiva, na retomada da fase do bear market, na fase da raiva, eu vou aportar o que eu tenho e o que não tenho em Bitcoin a 10 mil dólares. Mas isso é a minha opinião pessoal, não é recomendação de investimento, tá? Por quê? Para mim, não importa se ele vai voltar a subir agora. Aliás, para mim importa porque eu quero fazer uns pila nervoso nesse primeiro semestre desse ano. Mas eu vou ficar de olho que, assim como em 2019, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Fiquem aí comigo que eu quero mostrar isso aí para vocês, porque isso aqui é mind-blowing, ok? Assim como aqui a gente formou fundo em 2019, levou meio ano, 6 meses para subir, 6 meses para devolver até metade do movimento anterior, tá? E aí com o Covidão a gente teve o cisne negro, né? Mas se a gente não tivesse o Covid, provavelmente o mercado já ia subir aqui, ó. Então a continuidade ia ser aqui, ó. Aqui foi só por causa é uma capitulação por causa do cisne negro chamado Covid, onde todo mundo ficou com medo do que ia acontecer e todo mundo resolveu trocar por dólar, tá? Nós temos aqui, fofoletes, esse é o principal suporte mensal, tá? Principal suporte mensal do ciclo de baixa. Ele é 6 meses de alta, 6 meses de baixa. Se a gente for ciclo estendido, de fato, como é a minha teoria, tá?
O que eu acho que vai acontecer? Então aqui tem um ano representado, ó, em barras mensais. Tá? O que eu acho que vai acontecer? Subiu 6 meses, caiu 6 meses. Eu acredito, cara, que a gente pode estar num ciclo estendido, justamente respeitando os ciclos de mercado, e que o preço vai fazer mais ou menos isso daqui. Ó. Ele pode realmente subir um semestre agora. E chegou no ano fiscal em junho e julho, tá? Chegou no ano fiscal em junho e julho, nós vamos reverter para baixa. Então aqui é junho e julho, até entrada do ano que vem. Na entrada do ano que vem, eu acredito que nós podemos começar, de fato, uma tendência de bull market, que vai ser o período do Bitcoin fazer o halving. Exatamente um movimento que aconteceu em 2019, só que ao invés de levar só 6 meses para subir, 6 meses para cair, nós podemos levar mais 6 meses para subir ou um ano para subir e 6 a 1 ano para cair de novo e fazer um movimento estendido, tá? Então o que acontece? O que me empolga no mercado agora? Por que eu acho que a gente tem uma grande chance de alta? Porque, cara, se a gente se manter fechamento até final de janeiro, o semanal tiver mais uma semaninha de confirmação de alta, vai valer a pena entrar, tá ligado? Vai valer a pena entrar. A única questão que me dá um pouquinho de receio, né, é que nós temos, então, assim, dá um pouco de medo, tá? Nós não sabemos como a recessão, como o mercado tradicional, o mercado volátil vai se comportar quando o governo americano admitir recessão, ou seja, quando as demissões começarem a se refletir no bem-estar das pessoas, porque nós estamos ainda em fase de contração econômica, tá? Então o mensal ele está tentando sair e fazer um bull trap, que é uma armadilha urso, aliás, um bear trap, que é uma armadilha urso, né? Movimento de alta. Se você adicionar o índice de força relativa, o RSI, você vai ver aqui, cara, que, existe três coisas na vida que você não pode rejeitar, tá? 3 coisas na vida você não rejeita, você só aceita, tá? Que é essa aqui, ó. Você pega um RSI, você tem aqui, ó, aquilo que a gente chama de divergência semanal bullish. Enquanto o preço está caindo, fazendo topos e fundos descendentes, você tem um padrão de fundo mais alto do que o fundo anterior no RSI. O mesmo funciona para pegar grandes movimentos e grandes reversões de tendência de alta para baixa. Então, por exemplo, você no indicador do RSI, ele já fez um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Isso semanal, tá? No indicador do RSI, no preço, ele fez um topo mais alto do que o topo anterior. Então, quando ele faz isso, eu vou falar o nome disso. Reversão majoritária de tendência, tá? Semanal. Então, isso significa que nós temos aquilo que eu falei semana passada. Se o Bitcoin superar os $19.000 e se manter acima dele por algumas semanas, algum tempo, a gente pode ter uma reversão majoritária de tendência, certo? Então, a reversão majoritária de tendência é o que nós podemos estar enxergando para entregar uma alta até metade do ano. Só que se chegar em junho e julho, o Bitcoin está $28.000. Sabe o que eu vou fazer em junho e julho? Eu vou realizar 100% tudo. Bitcoin, altcoins e foda-se. Bitcoin, altcoins e tudo que eu puder na minha frente eu vou realizar. Tá? Isso eu estou falando se a gente tiver realmente uma reversão majoritária de tendência semanal, que vai fazer o preço chegar até no mínimo 28 a 35 mil dólares. Que precisa ser confirmada na próxima semana ou ainda na outra. Ou ainda essa semana. Porque se essa semana entregar de novo uma alta muito forte, aí vale a pena entrar. Tá? Por quê? Porque daí a gente vai passar da metade da região do RSI e vamos entrar em tendência de alta no RSI semanal. A gente vai passar o MVRV para cima também. Entrada de position trade comprado. Então, eu só vou entrar de fato se nós tivermos essa confirmação, que pode acontecer essa semana, pode acontecer semana que vem, enfim. Ou uma rejeição, daí eu vou ficar de fora. Mas o meu alvo de fundo para o Bitcoin é aquela região dos $10.000, região aqui de suporte que nunca foi testado como, aliás, de resistência que nunca foi testado como suporte.
Eu acho que o Bitcoin só vai parar de cair quando ele chegar nessa região de fato. E para mim essa é a fase de raiva. E basicamente o que eu estou falando é, sim, o Bitcoin pode subir até os 28 mil a 35 mil e cair mais de novo, 60% de novo, num ciclo de baixa estendido. Tal como aconteceu em 2019, tá? Só que com um tempo mais aumentado, mais elevado. Certo, senhores?